Life for You desta semana, eu tenho o prazer de receber aqui novamente uma pessoa que eu já entrevistei há um tempo atrás, Renan Alves Pires, um mestre em administração pela Schulich School, lá do Canadá, Schulich School of Business, lá do Canadá. E eu trouxe de novo o Renan para que ele possa trazer algumas informações aí relevantes, principalmente para o pequeno, para o médio empresário, e também para você que quer seguir esse caminho da administração. Renan, chega aí, olá, fique à vontade. Prazer estar novamente aqui contigo. E vamos levar essas informações para as pessoas, né? E eu percebo, Renan, que hoje em dia existe um contraste muito grande no mundo corporativo aqui no Brasil. Eu não sei se isso acontece também lá fora, em outros países. Eu sei que nos Estados Unidos, nós demos treinamento lá tem acho que uns 4, 5 anos, e acontecia a mesma coisa também. O contraste entre o empresário que tem uma visão de crescimento e o pequeno e médio empresário que começou um negócio e ele sente aquela dificuldade muito grande em fazer a gestão, de encontrar problemas, às vezes, de coisas do seu dia a dia. Só que acontece que muitas vezes ele está tão envolvido no problema, está tão dentro do problema, ele não consegue enxergar soluções. E muitas dessas soluções passam pela área administrativa, ou seja, marketing, contratação, vendas, aumentar vendas, lucratividade, e aí vai. E é sobre esse contexto que eu gostaria de trazer agora informações que eu tenho certeza que vai enriquecer aí, principalmente o pequeno, médio empresário. O que você tem para falar para a gente sobre desespero? Desespero. O que eu faço? Para onde está indo o meu dinheiro? Sabe? Esse é o primeiro desespero do empresário. Parece que quanto mais eu vendo, menos eu ganho. Oh, meu Deus. Eugênio, isso é uma coisa que acontece em todo lugar no mundo. É unanimidade. Canadá também? Canadá também. Você esteve quanto tempo lá no Canadá? 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos acho que ele lá, entende um pouquinho de administração internacional. E nesse período eu tive contato com diversas culturas. O Canadá é um país muito multicultural, vamos dizer assim. Uhum. E com essas pessoas de diversos outros países, era unanimidade. Tem muito brasileiro lá também? Tem muito brasileiro, você vê pessoas da América Latina, muitos chilenos, peruanos, conversei com muitos, mexicanos, europeus, pessoas da Ásia. Então, você vê pessoas de todas as etnias. E toda vez que eu conversei de negócio com essas pessoas, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, por isso que eu também me especializei, mestrei em administração, é unanimidade. O pequeno empresário, ele sofre muito, muito, porque ele se envolve tanto no negócio que ele acaba ficando preso e acaba não vendo a saída. Mas assim como uma família, quando tem uma criança doente, né, está gripada, você tem remédios padrões para gripe, para esse empresário também tem remédios padrões. São coisas que todos passam sem exceção. E quando você está com um problema que você acha que não tem sua solução, você não pode se fechar e achar que você tem que ser o super-herói e achar a solução sozinho. E, Eugênio, tem 2 maneiras muito práticas que lá fora ficou muito visível para mim que você pode solucionar. Vou falar a primeira delas. A primeira delas é utilizar o seu networking. Você tem pessoas que você conhece, mas, Renan, eu não gosto de ficar falando de negócio com meus amigos, Renan. Fica, às vezes, eles não trabalham, eles não são empresários. É uma coisa assim que me causa um pouco de aflição. Então, você não precisa ir para os seus amigos. Você pode procurar uma associação de comerciantes da sua cidade. Você pode utilizar redes sociais, procurar pessoas que têm negócios similares. Essas pessoas, elas passam pelas mesmas dores que você passou. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa tentar encontrar um remédio novo. Esse remédio já existe no mercado. E você não vai pagar praticamente nada. Você vai pegar pessoas que compartilham as mesmas coisas que você. Elas vão falar com prazer de que pode ser feito. Essa é uma da primeira. A segunda, que eu posso me aprofundar depois, é você utilizar o conhecimento. Você vai encontrar 2 tipos de pessoas, né? Aquela uma que vai virar para você e falar assim, é assim mesmo, eu estou passando por isso. Ou é aquela que vai virar para você, olha, isso é que fez eu fechar minha empresa. Vai. Ou aquela que vai virar e vai falar assim, já passei por isso,
eu fiz isso e resolvi, né? E você aprende com cada uma delas. Que eu brinco que você pode aprender com um erro alheio ou com o seu próprio erro. É mais tranquilo com o erro alheio, digo-se de passagem. Menos doloroso. Menos doloroso. Mas você também acaba errando e você vai aprender com isso. Você não pode se condenar por errar, porque errar faz parte. Existe, às vezes, um processo muito cultural nosso que a gente tem que ser perfeito como empresário. A gente não pode errar, a gente tem que ser forte. Pelo contrário, você pega grandes empresários de sucesso, diversos deles quebraram várias vezes, gente. Não tem problema você quebrar. O que você tem que aprender, levar em consideração é o que eu aprendi com isso para não repetir o mesmo erro. E crescer com esse erro. Isso é muito importante. E dentro desse contexto todo, eu diria que hoje, até por uma circunstância de mercado que nós estamos passando, ou talvez isso, sei lá, acho que sempre aconteceu assim. Acho que a maior preocupação do pequeno e do médio empresário é aumentar lucratividade, ou seja, o que sobra. E sempre, quem tem um negócio, um pequeno negócio, quem tem um grande negócio, por exemplo, vamos pegar uma cervejaria. Né? A cervejaria sabe o seguinte, o que ela produzir, ela vende. Se não vende esse mês, termina de vender o mês que vem, ela já sabe que quando chega verão, aquilo ali aumenta violentamente, no inverno aquilo diminui, mas as pessoas não vão parar de tomar cerveja. Ela já conhece o público, a fatia dela de mercado, enfim. Agora, muitas vezes, o pequeno empresário, ele depende da vontade do consumidor voltar. E até outro dia eu estava lendo uma pesquisa que falava o seguinte, a cada 100 pessoas que vai num pequeno negócio, que seja um comércio, que seja um restaurante, que seja um pequeno negócio, 30% volta. Dos 30%, 40% volta. Hã? O que você tem a dizer para esse pequeno empresário que tem essa preocupação com lucratividade dentro desse contexto de mercado? Mas essa resposta o Renan vai dar para a gente depois do intervalo. Life for You. Você que é pequeno empresário, não sai daí. Life for You dessa semana com Renan Alves Pires, mestre pela é melhor você falar. Schulich School of Business, do Canadá. Schulich School of Business do Canadá. Um cara que conhece muito de administração, mas uma administração prática, não aquela administração teórica, mas algo realmente que traga resultado. E antes do intervalo, a gente estava aqui conversando sobre o que o pequeno empresário, o que você falaria para o pequeno empresário, né? Aquele cara que tem um pequeno negócio, ele tem a preocupação de lucratividade e, obviamente, para aumentar a lucratividade, ele precisa de cliente. O que fazer? Tem essa pesquisa que mostra aí que a cada 100 pessoas que vão, por exemplo, sei lá, naquela lojinha, naquele estabelecimento pequeno, né? De cada 100, 30 voltam. De cada 30 que volta, 60% volta. O que ele tem que fazer para aproveitar essa primeira vez, né? Que é ali que tem que impactar. Né? Então, Eugênio, eu digo que uma das ferramentas que o empresário pode utilizar para entender o que está acontecendo com o negócio dele, porque às vezes a lucratividade está se esvairando das mãos dele, ele não entende, ele começa a ficar desesperado, ele acaba querendo, às vezes, fazer uma promoção, mexe com isso, mexe com aquilo, não ganha resultado. Eu falo, nem sempre a gente conhece os clientes da maneira que a gente acha que a gente conhece. E vem a importante ferramentas muito básicas que a gente acaba deixando de lado por querer utilizar muito da praticidade do dia a dia, que é simples fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa no seu estabelecimento e perguntar por que o seu cliente veio na sua loja? O que te trouxe a minha loja hoje? O que você busca? Você está satisfeito com o que estava apresentado? Você encontrou os índices que você veio buscar? Simples perguntas assim que você pode fazer num balcão de caixa trazem resultados às vezes maravilhosos.
Um estudo que eu participei quando eu estava no Canadá sobre uma rede de farmácias, né, de drogarias, e ficava lá para o lado de Vancouver, né, na província de British Columbia, o oeste do Canadá, eu estava mais no centro, e estava tendo queda de lucratividade, eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E começaram a fazer pesquisas e verificaram que, ao contrário do que acontecia na região que eu morava, as pessoas, quando iam nas farmácias, elas estavam buscando não só medicamentos, não só coisas da área farmacêutica. Às vezes a pessoa vai lá, ela estava com fome, queria uma batata chips. Às vezes vai lá, eu quero uma lasanha congelada. Aproveitava e comprava, podia estar um pouco até mais caro, mas eu já estou aqui, já vim comprar um remédio, eu vou e compro e levo para casa. Eles começaram a mudar a perspectiva de transformar as drogarias em pequenas mercearias juntos. Olha só. Começaram a ver essa necessidade. Então você, empreendedor, pequeno empresário, que está vendo a sua lucratividade diminuir, seu cliente se desaparecer, faça pequenas pesquisas com os clientes que vão na sua loja, que são aqueles fiéis. Tem que entender o que trazem eles ali. Também para aqueles novos clientes. Tem que entender aquele cliente que não volta mais. Por que ele não volta? Ele não volta porque ele não gostou do seu atendimento? Ele não volta porque a sua loja está longe de onde ele está hoje? Você às vezes acaba contando oportunidade de mercado que, ao serem explorados com pouco investimento, a sua lucratividade dispara. E quais as perguntas que você sugere? Porque, veja bem, eu já fui em locais, né, ou às vezes você, até pela internet, né, você compra alguma coisa, você fecha um serviço e daqui a pouco vem aquelas pesquisas, né? Conta pra gente como foi o atendimento, tal. Por exemplo, tem empresas que você liga uma vez para lá, ela já fala para você no final do atendimento, você vai receber no seu e-mail uma pesquisa sobre o nosso atendimento. Dificilmente eu respondo aquilo. Quando que eu respondo? Quando o atendimento da pessoa foi tão encantador, foi tão maravilhoso, eu respondo não por causa da empresa, eu respondo por causa da atendente. Então eu vejo que nesse aspecto essa pesquisa fica meio mascarada. Quem é bom já vai ter elogios e quem não é bom, quem vai responder a pesquisa não tem nem vontade de responder. Pula aquilo. Agora, você está falando dessa pesquisa no tete-a-tete, a pessoa que foi lá no pequeno estabelecimento. Quais são as perguntinhas básicas que a pessoa pode fazer realmente para ter esse raio-x aí? Eu falo que quando a gente mexe com produtos e serviços, as primeiras perguntas que você tem que fazer para o seu cliente é perguntar se ele, claro, está satisfeito com o que você veio procurar aqui hoje? Essa é a primeira pergunta, sim ou não. Sim, estou satisfeito? Não, não estou. Para iniciar uma conversa. Segunda pergunta, que é muito básica também, é: você encontrou tudo o que você veio buscar aqui? O que mais eu posso te oferecer que você gostaria de receber aqui, nesse meu estabelecimento? Foi com essa perguntinha que o cara lá começou a... Exatamente. Essas perguntas, elas vão abrindo o leque, deixando a pessoa mais confortável, porque não são perguntas de avaliação. Porque você concorda que, às vezes, avaliar, dependendo da maneira que está sendo abordada, você vai se sentir incomodado. Vou falar, como eu te avaliei, como foi o meu tratamento com você hoje, de 1 a 10? Você não vai falar para o cara, mesmo se for 3, você não vai querer falar na cara dele, você vai acabar mascarando a pesquisa. Isso, naquele momento, não é o ideal. Não serve isso. E não é isso que o pequeno empresário vai querer entender quando está caindo o negócio dele naquele momento. Porque na maneira que você falar, não é produto que está faltando. Tudo que ele veio aqui pedir, ele encontrou. Então, o que mais? O que mais eu posso perguntar? Você pode perguntar se você está deixando de consumir esse produto, você está achando desinteressante o que está sendo vendido aqui, não tem mais necessidade, tem uma coisa que substitua isso aqui, tem outro lugar que você pode comprar isso aqui que você gostou também de comprar? São pequenas perguntas que você vai adaptando à realidade do seu estabelecimento. Mas daí você fala: Renan, essas perguntas chegam a ser massivas. Às vezes, ficar respondendo isso é chatinho, né? Principalmente quando você manda por e-mail. Quando é na beira do caixa, você pode fazer 5 perguntas para não tomar tempo, porque tempo é precioso para o seu cliente, e para pegar aquela empatia e usar isso para você ter tabular e ter algum resultado. Mas você quer fazer uma coisa mais elaborada, principalmente para estabelecimentos que conseguem ter um relacionamento melhor com o cliente, consegue contato de e-mail, rede social, você tem que ter um incentivo. O cliente não vai te responder com exceções que nem você falou, quando o atendimento for muito bom ou quando for muito ruim, ele não vai te responder.
Então, você vê algumas redes, por exemplo, eu vi isso muito lá no Canadá com pequenos negócios. Hamburgueria. Eu ia na hamburgueria, finalizava consumia um hambúrguer no local. No final, quando eu pagava a conta, vinha um papelzinho de atendimento e no final, se eu preenchesse e enviasse por e-mail ou pela rede social, eu ganhava 10, 20, 25% de desconto na próxima compra. Isso te incentiva. Se você é um cliente que gosta de um lugar e gostou daquilo ali, falou que vim aqui e gostei, você vai colocar. Sim. Então faz a pessoa responder. Incentiva até voltar, né? Incentiva, inclusive, a voltar para o local. Dá uma segunda chance. Sim. E você recomenda, então, essa pesquisa, para quem está nos assistindo aí, fazer por escrito, com incentivo, ou perguntando ali e o cara anotando? Eu falo, Porque- a primeira versão, no boca a boca, é para você tentar diagnosticar o que está acontecendo. A partir do Aí você momento... pergunta mesmo, bate papo. É papum. Você faz a pergunta ali, mas você tem que anotar, porque você vai precisar ter uma quantidade para você ver onde está indo. Porque às vezes 1, 2, só 3 clientes não vão te dar um direcionamento. Sim. Depois que você diagnostica o que está acontecendo e você teve agora, olha, eu estou vendo que o meu problema na minha empresa está faltando estoque. O cliente está vindo aqui comprar determinados produtos, ele não encontra, Ele vai comprar em outro lugar. ele fica frustrado, vai para outro lugar. Sim. Então ele busca, eu acabo dando meu cliente de mão beijada para a concorrência, sendo que o meu tratamento às vezes é diferenciado, que eu tenho qualidade de atendimento, meu preço é melhor, mas ele vai para o concorrente, paga até mais caro por causa disso. E depois que você vai querer dar uma solução, e você quer colocar essa solução no mercado, antes de você fazer esse investimento, eu recomendo sempre fazer uma próxima etapa de perguntas, daí por escrito, e mandar para esses clientes que participaram a primeira vez. E sobre essas perguntas por escrito, sobre essa estratégia, que está sendo muito interessante, você vai continuar contando para a gente, mas depois do intervalo, Life for You, com o Renan Alves Pires. Life for You dessa semana, estou aqui com o Renan Alves Pires, mestre em administração pela Schulich School Of business. of Business. É isso aí. Até, acho que uns 10 programas que a gente gravar, eu guardo esse nome aí. E estamos conversando aqui, né, sobre dicas aí para o pequeno empresário realmente entender o que está acontecendo com o negócio dele. Porque lucratividade é um conjunto de coisas, né? É ação de marketing, é trazer o cliente, é reter o cliente acima de tudo, mas entender nessa relação onde que estão os pontos falhos. E você estava falando aqui em estruturar um papelzinho com perguntas e entrega para o cara na hora. Você entrega para ele na hora aquele papelzinho, perguntas de múltipla escolha, algumas que pode ter uma respostinha, para ele colocar na urna, pode virar um sorteio. Se ele colocar, entregar para você, você pode dar o cupom para ele com desconto na próxima compra, entre outras finalidades que você pode fazer. Mas você fala, olha, Renan, eu sou tímido nessa parte, eu sou empresário, mas eu não sei aonde obter essas perguntas. Porque dependendo do negócio, o tipo de pergunta muda mesmo. Onde eu posso obter esse conhecimento? De entre as duas coisas que eu falei anteriormente. Primeiro, você pode utilizar o seu networking. Pessoas que têm negócios na sua região, parecido com o teu, em cidades vizinhas. Porque às vezes você vai ter medo, mas eu posso falar com a concorrência, que não sei o quê. Fale com pessoas similares que você se sinta confortável. Segunda maneira, você pode utilizar as redes de ensino superior. Diversas faculdades, departamento de administração, tem alunos estudando áreas de marketing, estão fazendo pesquisas e tal. Você apresenta isso para eles e fala, se eles querem fazer um trabalho para você lá, fazer um estágio, fazer alguma coisa, eles estruturam essa pergunta com base acadêmica, entregam para os seus clientes e isso tira um pouco daquela tensão que você pode ter do cliente não gostar de você abordar, do cliente não conseguir ser sincero porque está falando com você. Você fala que está sendo uma instituição de ensino que está fazendo essa pesquisa, não vai ter nada, vai só passar um relatório, isso vai ser para te atender melhor. Isso facilita muito a gente. Não precisa inventar a roda, não precisa quebrar a cabeça tentando descobrir. Se você pegar materiais de ensino que você acha pela internet, utilizando um Google mesmo, pegar artigos científicos de empresas do seu setor, você vai achar quais são as perguntas que eu posso fazer, que já estão montadas ali. E, claro, outras perguntas pertinentes ao nicho do seu negócio em si. Você é uma pequena drogaria,
de bairro, você sabe que não vai ser o mesmo tipo de pergunta que vai fazer que você é uma grande rede. Então, você vai adaptando essas coisas e utiliza esses alunos que estão à disposição e precisam ter essa experiência para fazer esse trabalho para você. Isso vai facilitar tanto, isso traz resultados tão bons, que acaba sendo uma solução de baixo custo que tem uma eficiência, assim, fenomenal. De novo, nós estamos falando aqui desse ganha-ganha, né? Que efetivamente é você dar oportunidade para quem está estudando, mas nunca de repente teve a prática da administração, mas também o administrador ali do pequeno negócio trazer o conhecimento teórico para dentro do negócio dele. Que seria o quê? Como é que se chama isso? É uma pesquisa, desenvolvimento? São pesquisas de desenvolvimento. Pesquisa de É a desenvolvimento. pesquisa aplicada. Aplicada. As universidades, elas criam essas pesquisas aplicadas, que se você for olhar, pega a área da medicina, por exemplo. Quando você desenvolve novas técnicas para fazer uma cirurgia, para diagnosticar uma doença, isso é feito com pacientes a nível de teste. Mas a partir do momento que já está feito aquele protocolo, isso desce para as clínicas, para os hospitais, onde vai ser aplicado e reajustado à realidade daquele hospital, daquela clínica, ao perfil dos pacientes que estão indo lá. Então, isso daí é a conexão da pesquisa aplicada com a prática. É quando você fecha essa distância entre essas duas partes, numa relação ganha-ganha, e você faz aquilo ali virar uma coisa que seja utilizável para todas as partes que estão sendo colocadas. A gente tem que parar de viver em ilha, Eugênio. O empresário, ele acaba se ilhando, as universidades, muitas tendem a se ilhar também e achar que não dá para se comunicar numa relação que seja benéfica. Então, utilize sim. Vai atrás das instituições de ensino da sua região, converse com alunos, converse com professores, coordenadores, explique a situação e demonstre interesse. Porque o que um professor mais deseja, quando ele está lecionando uma instituição de ensino superior, é que aquele aluno ele saia de lá e consiga aplicar o que está dando em sala de aula. Sim. E nada melhor que você ter situações de necessidade de aplicação. Que o aluno vai ter um laboratório prático, né? Ele vai estar aprendendo a utilizar os conhecimentos. Aquele empresário que não tem esse conhecimento vai ver o conhecimento ser aplicado na prática, num ambiente seguro, porque são alunos com um professor por trás que entende do assunto. E se você for olhar, o custo é baixíssimo. Você lá no Canadá teve essa experiência? Tive. E como foi? A experiência foi fenomenal. Durante várias etapas do meu curso de mestrado, em várias disciplinas, a gente teve que se aproximar de empresários da região, ou eles se aproximavam da gente pela parceria da escola, com essas empresas, tanto pequenas e grandes. Isso, já, né? já virou uma coisa cultural. Eu não vejo isso no Brasil. Já é cultural. Você vê muito nos Estados Unidos também, né? Grandes centros. Sim. Você vê a região do Vale do Silício, sim, como tem as empresas que se estabeleceram lá, como elas estão conectadas com as universidades da região para pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil, o que eu vejo, o máximo que eu vejo aqui são as incubadoras, né? E que são aqueles centros mantidos aí por órgãos governamentais, prefeitura, estado, enfim, mas aquele próprio núcleo ali acaba se transformando daqui a pouco em centros de aluguel ali de empresas que estão hospedadas ali, mas que acaba se tornando empresa mesmo ali dentro, e lá dentro mesmo não existe essa simbiose, né? Esta troca. Eu vejo que o interesse é mais individual, não existe uma união. Porque eu já tive a oportunidade de estar dentro de incubadoras e cada um por si. Não existe esse fomento à troca de experiências. Que lá eu acho que isso acontece de forma natural, sem um nome bonito aí de incubadora, enfim. Exatamente. Eu já vejo isso a partir do princípio eu tinha comentado isso na outra oportunidade que eu estive aqui, que lá se valoriza muito fazer esses trabalhos em grupos para você ter essa geração de conflitos, para você saber lidar com o divergente, né, com o diferente de você. E com o tempo, você adquire essa necessidade de ter pessoas que vão te questionar e te confrontar, para você ver se a sua ideia está dentro daquele ambiente adequado, que é o que você busca quando você está dentro de uma incubadora também. Só que diferente daqui, lá fora esse comportamento ele é levado a tal intensidade, Eugênio, que virou uma necessidade das empresas se aproximarem dos centros de estudo, para obter não só talentos, mas obter o conhecimento. Então, se valoriza muito a geração do conhecimento. E aqui se fala assim, mas Renan, no Brasil a gente não valoriza? Não é que a gente não valoriza, é que não é uma coisa cultural do empresário ele pesquisar, porque ele não sabe que ele pode buscar esse conhecimento fora.
que ele pode, inclusive, conseguir esse conhecimento com baixo custo ou quase de graça dentro desses centros. Agora, deixa eu tocar num assunto aqui, para a gente encerrar, porque já acabou o nosso tempo. E sobre o aspecto político, sabe, o aspecto legal da coisa, a empresa trazer um estudante, você vê isso como um problema no Brasil? Não. Não? Porque nós temos legislações específicas para a parte de estágio. Você pode criar uma relação de estágio, um estágio de 1, 2, 3 meses, remunerado ou não remunerado. Isso é critério da empresa com a parceria com a universidade. Então tem essa abertura, inclusive, legal. Tem essa abertura legal. Gente, você que é empresário, estão aí as dicas. Busque nas universidades, dê oportunidade para esses jovens, cabeças pensantes, te ajudar no seu pequeno negócio, enxergar o que tem que ser feito. Você vai estar ajudando alguém a se tornar um profissional melhor e estará sendo ajudado. Tenho que agradecer aqui, Renan, e eu acho que a gente teria espaço aí para mais 1 ou 2 programas pela frente. No futuro, você estará de volta aqui com a gente, Life for You. Até a semana que vem.